O futuro de Yuki Tsunoda dentro da Red Bull nunca esteve tão em evidência como agora. O piloto japonês, que iniciou sua trajetória na Fórmula 1 em 2021, sempre foi visto como um talento em desenvolvimento dentro do ecossistema da Red Bull, mas ao mesmo tempo carregava a pecha de alguém inconsistente, rápido em certas ocasiões, mas sem a constância necessária para ser considerado uma aposta sólida para o time principal. A temporada de 2025, no entanto, marcou uma virada inesperada em sua carreira. Após anos sendo apontado como um piloto de segundo escalão dentro do programa de desenvolvimento, Tsunoda ganhou a oportunidade de sua vida quando a Red Bull decidiu promovê-lo para o time principal, substituindo Liam Lawson ainda no início do campeonato. A decisão veio acompanhada de pressão, expectativa e também muita desconfiança, já que tanto Christian Horner quanto Helmut Marko sabiam que colocar Tsunoda ao lado de Max Verstappen significava testá-lo em sua versão mais exigente. Ou ele provava que estava pronto para brilhar, ou seu futuro na Fórmula 1 poderia se encerrar mais cedo do que se imaginava. Desde que vestiu as cores da Red Bull, Tsunoda mostrou flashes de velocidade, mas também a mesma irregularidade que o acompanha desde os tempos da AlphaTauri, hoje Racing Bulls. Enquanto Verstappen seguia acumulando vitórias, poles e pontos, Yuki mal conseguia pontuar de forma consistente. O contraste era gritante. Em algumas corridas, o japonês até conseguia se classificar razoavelmente bem, mas o ritmo de corrida desmoronava, as estratégias não funcionavam e os erros se acumulavam. Em outras, sequer conseguia acompanhar o ritmo do pelotão intermediário, o que aumentava as críticas de quem sempre o considerou um piloto inflado pelo apoio da Honda, mais do que um talento natural capaz de disputar entre os melhores. A pressão aumentou, e Christian Horner não demorou a deixar claro que Tsunoda teria de mostrar resultados concretos para garantir sua vaga em 2026, quando a Red Bull entrará em uma nova era, sem a parceria da Honda e com o desafio de manter-se competitiva em meio à reformulação de regulamento. O grande dilema é que Tsunoda carrega consigo a sombra da Honda. Durante todos esses anos, a montadora japonesa foi o principal argumento para mantê-lo dentro do programa. Enquanto a Honda fornecia motores, fazia sentido para a Red Bull manter um piloto japonês como vitrine, especialmente alguém que já havia demonstrado evolução e que conseguia trazer certo engajamento comercial no mercado asiático. Mas com a saída da Honda no final de 2025, esse vínculo perde força. Sem a necessidade política de manter um japonês no grid, Tsunoda fica exposto, dependendo exclusivamente do que conseguir mostrar dentro da pista. E até agora, o saldo é de frustração. 7 pontos somados contra mais de 100 de Verstappen são a prova concreta de que a diferença entre os dois é quase abissal, ainda que seja injusto comparar qualquer companheiro de equipe com alguém que vive o auge absoluto de sua carreira e do domínio técnico da Fórmula 1. Mas a Red Bull nunca foi paciente com quem não entrega. O histórico mostra isso. Daniil Kvyat, Pierre Gasly e Alexander Albon foram exemplos de pilotos que tiveram a chance, mas caíram sob o peso da comparação direta com Verstappen. E Tsunoda, ao que tudo indica, corre o risco de seguir o mesmo destino. Nesse cenário de incerteza, começaram a surgir rumores que reforçam ainda mais a instabilidade de sua posição. Entre os nomes especulados para assumir a vaga na Red Bull em 2026, um chamou a atenção, Alex Palou. O espanhol, multicampeão da IndyCar, já é visto como um dos maiores talentos do automobilismo mundial fora da Fórmula 1, com uma consistência absurda em provas de longa duração e um domínio técnico na categoria americana que poucos conseguiram atingir. Palou já havia sido sondado pela McLaren em anos anteriores, chegou a testar carros de Fórmula 1 e demonstrou velocidade suficiente para ser considerado apto a disputar em alto nível. A ligação do nome dele à Red Bull, no entanto, surpreendeu, porque seria um movimento fora do padrão da equipe austríaca, acostumada a promover apenas pilotos do próprio programa Júnior. Mas a possibilidade existe, e não pode ser descartada, especialmente porque a Red Bull vive um momento em que precisa pensar no futuro a longo prazo e não apenas em seguir a cartilha habitual. Trazer Palou para a Fórmula 1 seria, ao mesmo tempo, uma jogada ousada e arriscada. O espanhol tem talento de sobra, mas aos 28 anos já não seria o tipo de jovem promessa que pode ser moldado ao estilo da equipe. Ele chegaria como alguém consolidado, que precisaria se adaptar rápido e mostrar resultados em uma categoria que cobra muito mais precisão e intensidade do que a IndyCar. Ao mesmo tempo, há o argumento de que Palou representa uma oportunidade única, um piloto consistente, com experiência em carros potentes, extremamente técnico e mentalmente sólido. Características que, convenhamos, faltam a Tsunoda, que até hoje ainda é criticado por seus rompantes de raiva no rádio, seus erros de julgamento e a incapacidade de manter a calma em momentos decisivos. Se a Red Bull busca alguém que possa ser um escudeiro confiável para Verstappen e ao mesmo tempo carregar o time em caso de mudanças futuras, Palou pode ser um nome a se considerar seriamente. A comparação entre os dois deixa claro o dilema. Tsunoda é jovem, já conhece o ambiente da Fórmula 1, tem 4 temporadas de experiência e ainda pode crescer, mas até agora não conseguiu entregar nada além de lampejos. Palou, por outro lado, é um campeão consolidado, alguém que já mostrou ser capaz de dominar uma categoria extremamente competitiva como a IndyCar, mas que não tem nenhuma experiência real de corrida na Fórmula 1. O risco de trazer alguém de fora é sempre enorme. O caso de Alex Zanardi, nos anos 90, ou mesmo de Sebastian Bourdais, no fim dos anos 2000, serve de alerta. Pilotos brilhantes em outras categorias que não conseguiram se adaptar ao ambiente implacável da F1. Ainda assim, a Red Bull não é conhecida por se prender a medos. Se acreditarem que Palou pode ser a peça certa, não hesitarão em tentar. Outro ponto a ser considerado é a concorrência interna. Além de Palou, nomes como Liam Lawson, Isaac Adjar e Arvid Lindblad circulam como possíveis futuros integrantes do time principal. Lawson, apesar de não ter impressionado no início de 2025, ainda é considerado uma aposta sólida e pode recuperar espaço.
Adjar, com forte desempenho nas categorias de base, surge como candidato natural a médio prazo. E Lindblad, jovem prodígio do programa, já começa a chamar atenção como um possível Verstappen da nova geração. Diante disso, o espaço de Tsunoda fica ainda mais apertado. Ele não tem mais a vantagem política da Honda, não tem resultados concretos que justifiquem sua permanência e precisa disputar espaço com uma fila de talentos que batem a porta. A verdade é que a Red Bull já está olhando para 2026 e para a nova era da categoria, e Tsunoda, salvo uma reviravolta impressionante, dificilmente estará nos planos. O destino de Tsunoda parece estar ligado ao que acontecerá nesta reta final de temporada. Se conseguir surpreender, pontuar com regularidade e mostrar que pode evoluir, talvez consiga garantir um contrato de transição, seja com a própria Red Bull ou em outro time do ecossistema. Mas se seguir acumulando resultados discretos e continuar sendo engolido pela comparação com Verstappen, a tendência é que sua passagem pela equipe principal seja curta, e ele retorne ao segundo escalão ou até mesmo saia da Fórmula 1. O tempo está contra ele. A Red Bull não espera, não protege e não se apega a pilotos que não entregam. O caso de Tsunoda pode ser mais um exemplo de como o sonho de vestir o macacão do time austríaco pode se transformar rapidamente em um pesadelo. No fim das contas, a discussão sobre Tsunoda e Palou expõe o que a Red Bull mais teme, depender demais de Verstappen sem ter um segundo piloto confiável para sustentar a equipe em médio prazo. O japonês ainda tem uma chance, mas sua corda é curta. Palou representa uma alternativa, talvez ousada, talvez improvável, mas que reflete a busca constante por soluções em um time que nunca se contenta com o segundo lugar. Para Tsunoda, cada corrida é uma prova de fogo. E se não conseguir dar a resposta, pode ver seu sonho ser tomado por alguém que vem da IndyCar, pronto para transformar boatos em realidade, quem sabe, escrever um novo capítulo inesperado na história da Red Bull.